Olá pessoal, bora fazer aqui essa questão 36 sobre a atividade de porcentagens de vocês, né? Então aqui ele deu alguns valores pra gente, ele deu o valor de 3 quintos, ele deu 0,4, deu 8% e deu o valor de 1 inteiro e 1 quarto. Ou seja, ele deu 3 modelos de números diferentes pra gente, nas mais variadas formas, né? A primeira opção, né, essa bem aqui, é uma fração. Aqui a gente tem um decimal. Aqui a gente tem na forma de porcentagem e aqui na forma de número misto, tá? É muito interessante conhecer as três formas para que a gente possa fazer essa mudança dos números conforme a necessidade que o professor pode vir a pedir. Nesse caso, ele quer que a gente busque o reconhecimento, tá? Então, é uma questão que a gente tem que marcar e a gente tem que analisar. Então, a questão aqui, ó, ele deu os valores, né? E ele quer a correspondência dele nas alternativas. Então, a primeira coisa importante que a gente tem que ver aqui é essa palavrinha, né? Ele usou a palavra respectivamente. Então, ele quer que seja exatamente nessa ordem. Então, cada uma das alternativas apresenta 4 opções e tem que estar exatamente na ordem das 4 opções que a gente for lutando. Então, só observando aqui a minha leitura da minha letra A, eu observo que todo mundo de todas as alternativas, a primeira posição tem que estar em porcentos, né? Então, eu vou transformar o primeiro cara que apareceu aqui para porcentagem, né? Então, vai ficar 3 quintos. A gente vai tentar transformar a parte de baixo dele em um denominador, né, igual a 100. Então, que número eu multiplicaria por 5 para dar 100? Eu imagino que vocês já tenham pensado aí no 20, né? E o que a gente faz embaixo, né? A gente tem que fazer em cima, né? O que vai trazer para a gente o resultado de 3 vezes 20, 60. 5 vezes 20, 100, né? O que configura para a gente aqui o equivalente de 60%. Então, automaticamente nós vamos eliminar aqui, né, a alternativa B, né? A alternativa B, ela não é a alternativa correta porque a primeira opção dela são 35%. Então a gente já sabe que daí não tem como a gente efetuar ela, escolher ela, né? Olhando de cara, a gente tem agora que avaliar o número 0,4, tá? Vou avaliar ele aqui de rosa. E observando as alternativas, eu percebi que todas as que envolvem o 0,4, né, que tem que estar na posição, todas estão em porcentagem, né? Só tem uma que está diferente aí, né? Então a gente tem que verificar ela. Quando eu tenho um número que já está na forma decimal, para eu transformar ele na forma de porcentagem, basta que eu multiplique esse valor por 100, né? Então, esse valor multiplicado por 100, a gente pode dar uma dica, né? Para cada zero, né, é uma casa decimal que a vírgula tem que se locomover para a nossa direita. Então, aqui seriam uma, duas, né? E aí, espaços vazios completariam com zero. Então, de forma de dica, né? Vou fazer de rosa aqui também. Na forma de dica, então, 100 vezes 0,4 daria 40%, né? O que também já faz a gente eliminar a alternativa A, porque lá está 4%, né? No caso de ficar dúvida, eu vou fazer aqui uma multiplicação, tá? 0,4 vezes 100. Ó, aqui vai dar 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0 também, 4 vezes 1, 4. 0 vezes 0, 0, aqui vai dar 0 e aqui também vai dar 0, né? Somando aqui tudo, a gente vai obter esse valor. E aí a gente vai verificar quantos números tem após a vírgula, né? Ou melhor, à direita da vírgula. E nós veremos que só tem um, então a gente conta da direita para a esquerda. 1, marca uma vírgulazinha aqui, vai dar um 40 para a gente, né? O que traz para a gente o resultado de 40 igualmente, né? Mas isso aqui é mais uma confirmação. A ideia daquela lógica ali acelera muito mais para vocês. É muito mais interessante vocês aprenderem a fazer daquele jeito. Isso aqui é só uma justificativa, tá? O próximo número que a gente tem que olhar é o 8%. Eu vou fazer ele aqui de amarelo agora. 8%, quando eu vou olhar nas posições, tirando as que eu já eliminei, que nem me interessam mais, eu percebo
que na posição do 8% ele deu duas opções aqui, né? Ele já modificou um pouco. Ó, aqui pode ser 4/5, aqui pode ser 0,8, aqui 0,0, ou melhor, 0,08, né? Então, já cria aí uma situação de mais dúvida para a gente. Então, a gente vai trabalhar em cima disso e verificar quais ficariam. Então, primeiramente, bora pensar na forma de fração dele. Se eu tenho 8%, isso aqui nada mais é do que 8%, 8 por 100. Dito isso, eu posso simplificar esse cara. E a gente vai simplificar ele aqui. Eu sei que dá para dividir esse cara por 4. E esse cara aqui também eu sei que dá para dividir por 4. 8 dividido por 4 dá 2. E 100 dividido por 4 dá 25. Que não daria mais para simplificar. Então, ó, já percebi que a letra C também não está correta, né? Então, já elimina ela também. O que traz a gente para analisar aqui esse outro valor. Ou é a letra D, ou é a letra E. Vocês conseguem observar a minha afirmativa? Tudo depende agora da minha leitura em relação ao 8. Porque 1/3 e 1/4, as duas opções aqui já estão dando 125. Então, esse é o valor da representação dele. A gente vai fazer? Vamos, mas numa leitura de análise, o interessante é que tu reconheça o padrão mais rápido possível e já possa pular para a tua próxima questão. Óbvio, isso aqui não é uma questão de Enem, mas vocês têm que ter essa versatilidade de observar a hora de fazer a conta e a hora de não fazer conta. Essa conta aqui, olha, morreria tranquilamente nessa terceira análise e aí já ganharia tempo, né, para fazer a sua próxima questão. Então, a gente sabe que aqui deu fatorado. Aqui até aqui no nosso 2/25 está tudo feito de maneira correta. O que está dando problema para a gente é que a gente não sabe se é 0,8 ou 0,08. Então, para isso, nós vamos fazer uma conta de divisão. Nós vamos dividir 2 por 25. E bora ver o que isso vai dar para a gente, né? Então, a princípio, eu sei que não dá para dividir 2 por 25. Então, aqui eu acrescento um 0 ao lado desse 2 e no quociente eu acrescento uma vírgula. Dito isso, eu observo e vejo que 20 ainda é menor, então não posso fazer essa conta. Então, eu venho e acrescento mais um 0, além do 0 da vírgula. E para compensar no quociente, eu tenho que acrescentar um 0. Então, agora, automaticamente, eu já sei que 200 dá para dividir por 25 e automaticamente eu nem preciso mais terminar a conta. Eu sei que a resposta correta é a letra E. Aí tu vai falar, Caio, como assim? Tu nem terminou a conta, como é que tu já sabe quanto vai dar? Porque ambas trabalham com 8, só está mudando a casa decimal. Então, automaticamente, eu sei que a resposta vai ter um 0 na direita da vírgula. Então, eu já faço uma leitura acelerada e já marcaria a resposta. Eu, Caio, fazendo a prova, pararia de fazer contas aqui para essa questão, tá? Mas, finalizando, a gente sabe que aqui vai dar 8, né? Aí eu vou colocar 8 vezes 25 dá 200. Continha de menos, zerou aqui, né? E você nunca viu espaços vazios aqui, como é esse caso aqui, você coloca o 0 para complementar, né, o número. Então, já sabemos que dá 0,08, né? Então, a gente já sabe o final dessa alternativa. E só a nível de curiosidade, vamos verificar aqui esse 1/3 e 1/4, né? Esse número misto. Eu gosto de mostrar o número misto porque ele não é um número complicado, mas ele é um número que às vezes cai na prova e a gente se bate, tá? Mas é uma coisa muito simples. Sempre que você olhar um número misto, transforme ele numa fração imprópria. Você vai multiplicar o denominador com esse número grande e a resposta você vai somar, tá? Esse resultado vai ficar na parte do numerador, tá? Então, 4 vezes 1 dá 4, mais 1, 5, né? E o 4 que está aqui embaixo, ele se repete identicamente aqui. Então, a gente já consegue fazer uma leitura melhor desse número. E aí já entra a dica, né? Olha, ele botou 4/5 aqui nas outras alternativas para te enganar, tá? Se tu pensar com bastante calma, ele misturou os números para te deixar enrolado, caso tu não seguisse uma ordem de análise, né? Então, é interessante. Então, a gente sabe que aqui já está construído e o último está na forma de porcentagem. Então, é interessante que eu descubra, né, qual é esse valor. Então, para eu transformar esse número numa porcentagem, eu preciso multiplicar, né, a parte de baixo para que ela se torne um 100. E eu sei que para 4 vezes o número que dá 100 seria 25. Então, vou usar 25 aqui embaixo e tenho que usar 25 aqui em cima, né? E aí, o que vai resultar para mim é o quê? Que 5 vezes 25 na parte de cima vai dar o quê? 125. E 4 vezes 25 dá 100. Então, 1/3 e 1/4
nada mais é do que 125%, né? Como a gente já sabia, estamos fazendo só uma confirmação aqui para a gente. O que é interessante analisar aqui nos números mistos é que você percebeu que aqui estava falando a seguinte, vou até mudar, vou botar uma cor que não tem aqui, vou botar uma cor diferente. Ele falou que um inteiro significa que tem um inteiro na forma de porcentagem é 100%. Então, onde você vê esse número na frente, foram 2 inteiros, 200%. Então, já vai matando essa ideia. E 1/4 é a fração que representaria o 25%. Então, são coisas que a gente conseguiria resolver também através de uma análise, né? Chegariam aos mesmos resultados. Então, fica isso daí de dica, né? Pode ser que caia no trabalho de vocês uma questão similar, né? Então, não custa nada estar com isso bem desenvolvido. Então, reforçando, na 36, a resposta é a letra E. Tá? Vamos para a próxima. Bom, aqui nessa questão 37, ele também está trazendo uma questão de múltipla escolha, né? Mas aqui não parece tão analítica quanto a outra, né? Ele fez uma pergunta mais objetiva. 40% de 5% de uma certa quantia equivalem a quanto dessa mesma quantia, né? Então, essa aqui já é uma questão mais tranquila, né? 40% de 5%, né? Aqui entre eles está acontecendo, né? Vou aumentar a seta aqui para poder escrever ao lado. É aquilo que eu já falei para vocês, é o princípio multiplicativo, né? Multiplicativo. E aí você não pode pegar 40% e 5% assim do nada, né? O meu conselho é trabalhe isso sempre na forma de fração, né? Então, 40%, né? Então, na verdade, é 40 por 100 vezes 5, né? Eu usei o princípio multiplicativo aqui, já botei o vezes. 5%, 5 por 100, né? Olha como já vai facilitando o nosso resultado. Para deixar uma dica aqui, ó, você pode cortar aqui esses zeros, né? Já vai facilitar. Em cima a gente vai ter que 4 vezes 5 vai dar 20, não é verdade? E aqui embaixo a gente vai ter 10 vezes 100. Aí eu vou dar uma dica. Você multiplica só os numerozinhos, ó. 1 vezes 1, 1. Quantos zeros foram ignorados? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, esse tipo de situação sempre facilita. E mais uma vez eu posso anular um zero com zero aqui, né? Na verdade é uma divisão, né? Uma simplificação por 10. E aí, chegando nisso, a gente tem a conclusão, né? De ser 2 sobre 100, né? Que pra gente, a gente sabe que isso aqui, na verdade, são 2%, né? O que torna a alternativa correta a alternativa B. Uma questão bem tranquila, sem muita coisa a se refletir, né? Então, bora para a próxima. Bom, aqui já nessa questão 38, ele deu algumas situações e a gente tem que descobrir esses valores, né? Só que para isso eu preciso saber quem é o x e quem é o y, né? Então a gente vai ter que afirmar uma dessas, né? Só que para isso eu preciso determinar quem é o x e quem é o y. Isso vai facilitar a minha vida. Então a gente vai usar o princípio aditivo, porque a gente já verifica que tem o d acontecendo aqui e o d aqui, né? Então ele deu uma expressão para a gente aqui e uma expressão algébrica para a gente aqui. A gente vai analisar elas duas e ver, né, no que cada uma conta para a gente. E conforme que cada uma contar, a gente vai estar resolvendo aqui. Então bora começar pela primeira análise. 45%, já vou fazer direto, porque eu sei que já está claro para vocês. Princípio aditivo tem que ser uma multiplicação. 45%, 45 por 100. Isso tudo multiplicado por 800 tem que dar igual a um certo valor que ele chamou de x aqui. Para facilitar a nossa vida, ó, aqui tem 0, corta com 0, tem 0, corta com 0. Então, ó, já vai ficar uma coisa muito mais tranquila. Então, já vai ser 45 vezes 8 igual a x, né? E a gente sabe que 45 vezes 8, né, magicamente vai dar 360, né? Então a gente tem esse valor aqui pra gente, né? Já sabemos o valor do x. Então a gente vai descobrir quanto é o y para poder avaliar essas alternativas aí em cima, tá bom? Dito isso, bora verificar aqui, ó. Ele deu uma outra expressão pra gente. Ele disse que 20
né, 20 por 100 de y, então ele não disse qual era o valor inicial, né, daria o valor de 54, né. Dito isso, a gente vai dar uma facilitada na nossa vida, né, porque aqui tem um zero, aqui tem outro, então já dá para dar aquela diminuída, né. Dito isso, esse 10 que fica embaixo aí, ele tá dividindo todo mundo, então ele pode passar multiplicando. Então, reescrevendo, a gente vai ter que 2y é igual a 54 e o 10 que estava dividindo vai passar multiplicando, né? O que vai resultar para a gente, né, em 2y é igual a 540, né? Dito isso, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ser 540 dividido por 2, então a gente pode concluir que o y é igual a 270. Então, nós temos duas leituras aqui feitas. Com essas duas leituras, a gente vai tentar verificar quais desses valores aqui à frente estão corretos, tá? Eu vou só diminuir aqui para a gente poder ficar com as mesmas leituras. Tentar fazer aqui ao lado. Então, se vocês quiserem, né, é só voltar no comecinho um pouquinho mais do vídeo. As análises vão ficar sempre aqui ao lado, quando for muito grande. Qualquer coisa a gente pega e traz de volta. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente já descobriu o x, já descobriu o y, então já vai facilitar a nossa vida. Não é tão pequeno, nem tão grande. Mas aí o vídeo, qualquer coisa, é só voltar. Sempre vai ter o cálculo grande, depois eu vou reduzir. Vou até fazer um cortezinho aqui para lembrar que não se mistura. Então, dito isso, agora eu sei quem é o x e agora eu sei quem é o y. O que eu preciso fazer? Verificar quais dessas daí é correto eu afirmar, né? Então, bora verificar aqui na letra A para ver se 65% dx, quem é o x? O x é 360. A minha resposta vai ter que dar o y, só que eu já sei que o y é 270. Ou seja, aonde essa conta aqui, desse primeiro lado, vou até mudar aqui, onde a continha de amarelo bater com a do outro lado, é a resposta correta de se afirmar. Então, infelizmente, essa questão aqui ela é trabalhosa, né? Não trabalhosa no sentido de desenvolvimento de pensamento, mas trabalhosa no sentido de conta mesmo, né? Aqui já dá para facilitar a nossa vida, dá para tirar um zero com outro zero. Então, nós vamos ter 65 vezes 36, que dá 2.340 dividido por 10. Tá? Então, isso aí vai dar, vou até deixar anotado aqui, vai dar 2.340 dividido por 10, que a gente sabe que vai cortar aqui, né? E esse resultado vai dar 234. Então, esses dois caras aqui, né, são diferentes. Então, não é a letra A. Vamos eliminar a letra A. O que vai trazer a gente agora, vou dar uma reduzida aqui mais uma vez, que vai trazer a gente agora para a nossa próxima opção, né? Nossa próxima opção é a alternativa B. Sempre fazer com uma cor diferente para não misturar muito a ideia. Então, 60% de x, 60 por 100 de x, onde x é 360, tem que ser igual ao y, e o y é 270. Então, mais uma vez, a gente vai fazer as contas e vai verificar se vai dar. Aqui eu já posso anular esse zero com esse zero e esse zero com esse zero aqui. Então, já vai facilitar bastante a minha vida. Então, vai ser 6 vezes 36, que dá 216. Dividido por 1 não vai mudar nada. Então, a gente sabe que isso aqui não pode dar igual a 270, né? É diferente, então não serve pra gente também. Então, mais uma vez, não deu certo essa daqui. Então, não é ela a alternativa correta para se afirmar. Vou fazer aqui de amarelo a próxima. Vou fazer de rosa, na verdade. Letra C. Então, só cortando aqui, a B não deu, vamos para C. 75%, né? 75 por 100 de x, que é 360, tem que ser igual a y, né? Que é 270, né? Dá para tirar esses dois zeros e aí a gente vai ter que 36 vezes 75 vai dar para a gente 2.700, isso tudo dividido por 10, né? A gente sabe que dá para tirar mais um zero com mais um zero, então a gente vai ter 270 igual a 270.
70. Então, com base nas duas informações anteriores, é correto afirmar, né, que a resposta correta é a letra C, pois ela dá exatamente igual, né? Que 75% do valor de x, que é 360, vai dar exatamente igual ao valor de y, né, que é 270. Então, nem preciso testar as outras. Vou deixar a cargo de vocês que quererem fazer a confirmação, mas a resposta correta é a alternativa C. Ou seja, uma questão não complicada, somente trabalhosa, né? Então, nessa aqui eu não posso nem deixar nenhuma dica, porque infelizmente não há um caminho linear a se seguir, né? Basta ter uma ordem, né? Resolver as contas para descobrir os valores e ir seguindo, tudo bem? Vamos para a próxima. Nessa 39, aqui a gente tem já um problema, né? Que a gente pode utilizar a quarta proporcional, né? Que vocês, na verdade, conhecem por regra de 3. Né? A gente vai fazer as equivalências e vai tentar resolver, né? Se um produto cujo preço total está sendo vendido por 372, então o desconto dado é D. Aqui o que pode trazer como certa dificuldade inicial, mas eu imagino que vocês não as tenham, é identificar o valor onde começa. Porque o valor onde começa é o valor que a gente considera o início, o 100%. Então aqui eu posso considerar que 400 é o valor inicial, então ele era o início, então ele está em 100%. Depois disso, ele passou a custar 372 e adquiriu uma nova porcentagem, que eu não sei dizer quem é, né? Então, essa é uma das formas de encarar esse problema, tá? Ele tem mais de uma forma de ser lido. Uma outra forma de achar, no caso aqui eu vou descobrir o valor que está, a porcentagem atual do preço e vou fazer uma subtração do 100% menos o valor atual. Isso daí vai equivaler ao desconto. Uma outra forma é eu verificar logo quanto foi o desconto em dinheiro. Como é que eu vou verificar esse desconto em dinheiro? Eu pegaria aqui de cara 400 menos 372. Isso aqui para mim a gente tem que fazer a nossa continha de menos, né? Então aqui não dá para fazer, eu tenho que emprestar. Vou emprestar primeiro aqui do 4, que vai ficar valendo de 3, e aqui de 10. Que vai emprestar, vai ficar valendo de 9 e aqui vai ficar de 10. Então, feito isso, a gente pode começar aqui a nossa continha de menos. Então vai ficar 10 menos 2, 8, 9 menos 7, 2 e 3 menos 3, 0. Então, aqui tem uma outra situação. Eu já sei o valor do desconto em dinheiro. O desconto em dinheiro foi de R$ 28. Dito isso, eu também posso criar uma outra relação, né? Aonde eu vou ter aqui 400 está para 100%, né? O valor do desconto está para X. Então, nesse caso aqui, usando esse caminho aqui desse lado, né, que está feito em amarelo, o X já é a resposta do nosso problema. Fazendo aqui, pelo esse outro caminho inicial, o X ele ainda precisa ser subtraído de 100%. Então, após a conta, a gente vai precisar pegar o 100 menos o X e vai dar exatamente os mesmos resultados, tá? Então, são duas formas de se fazer. Eu vou deixar as duas aqui, tá? Só vou encaixar essa aqui ao lado. E essa outra aqui a gente vai seguir. Então, bora ver quanto é que vai dar em cada uma das situações. Primeiro eu vou fazer esse lado aqui, que ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque ainda vou ter que fazer a conta de menos depois. Mas de um jeito ou de outro você ou começa pela conta de menos e avalia, né? Já faz direto a proporção aqui, ou você primeiro faz a proporção e depois avalia a subtração no percentil, né? Então aqui vai ficar 400x igual a 372 vezes nosso 100%, né? Que fica só como 100. O 400 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Olha, percebe que eu não fiz a multiplicação ainda, é só para facilitar a minha vida. Eu sei que vai cair um 400 aqui, eu sei que esse zero vai sumir com esse e esse com esse aqui também, né? Eu sei também que todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. E isso vai dar 372 dividido por 4. 372 dividido por 4 vai resultar para mim em 93. E o que eu posso entender disso? Que o valor atual, né, do produto, R$ 372, equivale a 93% do que ele custava. O que me leva a entender que o desconto dado, né, vai ser de 7%. Cai, como tu chegou nesse valor mágico? Pô, peguei 100 menos 93 e a resposta é 7%.
O que quer dizer que nessa outra conta aqui, como a gente já fez a análise, tem que dar o mesmo valor, né? Bora verificar isso. Aqui vai dar 400x igual a 28 vezes 100. Olha como eu não faço as contas, eu só vou guardando aqui. Então vai dar 28 vezes 100 dividido por 400. E eu já sei também que eu posso tirar alguns zeros aqui, né? Ó, esse com esse, esse com esse. Então já facilitou minha vida. 28 vezes 1 dá 28 e 28 dividido por 4 vai dar 7 também, né? E aí, como essa resposta começa do lado do percentile, né, do porcento aqui, então vai dar uma porcentagem aqui também. Mesma coisa na questão anterior, né? Começou com porcentagem e o x está do lado da porcentagem, a resposta também era, tá? Uma questão relativamente simples. Eu que optei por trazer duas visões de como resolver a mesma, tá? Então, bora para a próxima. Aqui nessa questão 40, a gente tem uma situação similar, né, à anterior. A gente vai ter que criar aquela relação, mas a gente já vai ter que fazer uma leitura aqui, né, para entender mais ou menos o que ele quer, né? Um comerciante comprou uma mercadoria por R$ 840. Por quanto ele deve vendê-la para obter um lucro de 22%, né? Então a gente, como eu falei na anterior, né, a gente tem sempre que olhar aqui qual é o valor de início, né? Então já sabemos que tem uma relação inicial aqui, né? São 840. Como é a nossa relação de início? Está em 100%. Mas esse cara ele quer lucrar 22%, né? Aí entra na nossa mente o que significa lucrar 22%, né? Será, Caio, que eu tenho que escrever 22% aqui? Será que é daí que sai a resposta? Não, né? Se você botar 22%, você só vai saber quanto é 22% de 840, e não por quanto esse cara vendeu, né? Então, a lógica é a seguinte: para eu lucrar 22%, eu tenho que tirar tudo que eu gastei. Para eu tirar tudo que eu gastei, eu preciso tirar esse 100%. Então, quando eu vender, eu tenho que colocar os 100% mais os 22% em cima que eu quero. Então, isso, na verdade, equivale a 122% do que eu vendi. E aí sim eu vou ter um lucro de 22%, né? Aí por quanto eu vou vender? Então já vai me dar o valor corretinho. Então o X vai ficar do lado do valor em dinheiro. Dito isso, a gente vai fazer aqui a nossa multiplicação. Então a gente vai ter 100 vezes X, que vai ser igual a 840 vezes 122. Ó, não vou fazer a conta ainda, eu só vou pegar o meu 100 que está multiplicando e vou passar ele dividindo, né? Então vai ficar 840 vezes 122 dividido por 100. E aqui eu percebo que eu posso tirar um desses zeros, né? Então vai facilitar a minha vida só um pouquinho. Já vou conseguir tirar esse aqui. Então vai ficar x é igual a 84 vezes 122. Isso vai dar para a gente 10.248 dividido por 10. Eu sei que quando eu estou dividindo por 10, basta eu andar com a minha casa decimal, né, com a vírgula, uma casa decimal para a esquerda, né? A casa decimal, ela tá bem aqui ocultadinha do lado do 8, né? Então ela vai andar para esse outro lado bem aqui, né? Para a minha esquerda. Então, para eu ter um lucro de 22%, eu tenho que estar vendendo por R$ 1.024,80, né? Cuidado, não vai dizer 8 centavos, tá? É 80 nessa posição aí, né? Bora verificar se tem essa alternativa pra gente aqui, olha, R$ 1.024,80, né? Alternativa E, tá? Então, uma questão relativamente fácil. Bora para a próxima. A nossa questão 41 também, ela segue o mesmo padrão, né, de resolução das anteriores, né? Só que ela precisa da nossa leitura, né, pra gente concluir ela com eficiência. Percorrendo 85% de certo percurso, ficam faltando 180 km para completá-lo. Quantos quilômetros tem esse percurso? Tá? Olha, é uma questão fácil, tá? Em teoria. Mas aqui não seria nada estranho eu verificar isso aqui. Percorrendo 85% de um certo percurso, ficam faltando 180, né?
Não é incomum eu ver alguns de vocês, quando lerem, construírem isso, tá? Só que aqui a gente, se a gente prestar bem atenção, ele fala, percorrendo 85% de um percurso, ficam faltando 180. Mas os 85 eu já não percorri? Como é que tá faltando? Né? Então não é por esse lado que a gente tem que seguir, né? Porque se eu já percorri 85%, tá faltando quantos por cento, né? Isso daí, 15% é o que tá faltando, né? Então, não é incomum as pessoas pegar o número que está lendo, já associar e acabar errando na solução, né? Então, aqui a palavra mais importante é ficam faltando, né? Então, não é exatamente 85, são só 15, né? E ele quer saber quantos quilômetros tem esse percurso, então ele quer o percurso todo, né? Então, basta que eu coloque aqui 100%, e aí eu vou entender o início do negócio, né? Aqui eu não estou no início, eu já estou num pedaço da frente. Então o início é onde começaria, é o tamanho total. Isso vai estar para x aqui. E aí a gente vai concluir, né? Só trazer mais para cá, vai que a conta fica grande. Então a gente vai concluir o quê? Que 15 vezes x, 15 vezes x, vai ser igual a 100 vezes 180. O 15 aqui está multiplicando, então ele vai passar, né, dividindo. Aqui eu vou deixar uma dica, né, tipo assim, para ver se faz sentido. Aí vocês podem olhar depois, né, para ver se facilita. Vocês concordam comigo que 15 nada mais é do que 3 multiplicado por 5, ou vice-versa? Quem concorda comigo, né, beleza. A gente vai colocar bem aqui, né. Caio, mas por que fazer essa mudança? Porque eu sei que 180 divide por 3. Porque, ó, 18 dividido por 3 dá quanto? Isso daí, 60. Então, ó, já facilitou demais a minha vida. E eu sei que 100 divide por 5. 100 dividido por 5, 20. Olha como criou facilidade. E aí, olha, uma conta que parecia ser muito grande, se você pensar um pouquinho e abrir os números, né, como a gente abriu aqui o 15 em fatores primos, a gente consegue fazer essas coisas. Às vezes não só em números primos, às vezes em números compostos também a gente consegue ajustar. Então, 2 vezes 6, 12, os dois zeros que eu ignorei eu devolvo. Então, o percurso todo ele tem 1.200 quilômetros, né? Não é um problema de física, mas é interessante sempre anotar, né? Então, alternativa B, né? Bora para a próxima. Bom, aqui nessa questão 42, a gente já tem uma questão mais elaborada, né? Que requer uma leitura com mais raciocínio, que a gente possa construir uma solução bem adequada, né? Então, bora lá. Roberta tinha uma certa quantia. Gastou 20% na compra de um dicionário e 5% do que sobrou na compra de um CD, ficando ainda com 228. Qual foi o preço do dicionário? Nossa, parece aquela clássica questão, né, de sabendo que uma maçã cai na terra, calcule o peso do sol, né? Uma coisa que só aparece complicada, mas se tu fizer uma linha de tempo, tudo fica mais tranquilo. Por exemplo, Robertinho tinha uma certa quantia. A princípio, você sabe qual é essa quantia? Nós não sabemos. Então, essa quantia vai se tornar para a gente, né? Até escrever aqui para a gente não esquecer. Essa quantia vai se tornar para a gente X. E se é a quantia que começou, né, em porcentagem, ela vai representar um certo valor em porcento. A gente não sabe dizer exatamente quanto, né? Mas a gente sabe que, independente da situação, ele vale isso. E aí ele fala, ela gastou 20%. Então, bora fazer uma linha do tempo aqui comigo. Ela tinha 100%, né? Imagina que esse lado aqui todo está em porcentagem, né? Está em 100%, gastou 20%. Então, já sobrou pra gente 80% do dinheiro dela, né? Então, depois que ela comprou o dicionário, ela gastou 80%. E aí ele fala, e 5% do que sobrou, ó, 5% do que sobrou. Então, ela quer, ó, 5% do que, ó. A gente pode trocar na língua portuguesa esse 5%, né, do que por
5% de, né, algo, do que ele tem o mesmo efeito multiplicativo ali das questões anteriores. Só que é 5% do que sobrou. Quanto é que sobrou, cara? Sobrou 80% do dinheiro inicial. Eu não sei quanto é, mas eu sei que sobrou isso. Então ela tá te falando 5% do que sobrou. Tá? Vou até deixar isso aqui por escrito. 5% do que sobrou, só que eu sei que o que sobrou é 80, tá? Então vai gerar essa situação aqui para mim. É equivalente ao que a gente já estudou há pouco, né? Que é 5% de 80. Então, ó, cuidado nessa questão aí. Então, bora ver quanto é que ela gastou. Lembrando, ela não gastou 5%, ela gastou 5% do que sobrou. A gente vai descobrir quanto ela gastou, então, comprando esse CD. Aí, primeiro, a gente tem que fazer a conta, né? 5%, né? 5 por 100 de 80%, né? 80 por 100. Automaticamente, a gente já consegue eliminar aqui um zero, né? 5 vezes 8 dá 40. Lembrando que aqui a gente cortou um zero para o outro, né? 5 vezes 8, 40. Aqui a gente vai ter 100 vezes 10 dá para a gente 1.000. Aí, eliminando aqui um zero, né? A gente vai ter que 5% de 80%, na verdade, é 4 sobre 100. Então, na verdade, o que ela gastou foi 4%. Então, só fazendo uma limpeza aqui na nossa leitura inicial, né? Ela tinha, vou até mudar esses dados aqui, tirar daqui, né? Então, ó, ela tinha 100%, gastou 20%, sobrou 80%. E depois ele avisou que do que sobrou ela gastou 5%. Só que 5% do que ela gastou foi, na verdade, 4%. Então, na verdade, o que sobrou de dinheiro para ela foram 76%. E se sobraram 76%, né? Sobrou, né? Então, ó, aqui na linguagem do problema, ele usou a palavra ficando ainda com 228. Então, o que fica, na verdade, é o que sobra, né? São sinônimos. Dito isso, então a gente consegue criar nossa relação, né? Baseado que ainda agora a gente tinha, né? A gente não sabe a quantia inicial, mas sabe que era o começo. Então, é nosso 100%. Até foi de amarelo esse pedaço aqui, pra gente não se perder. Era o 100%. E a gente sabe que sobrou 76% e que esses 76% equivale em dinheiro a R$ 228 reais. Com isso, a gente vai saber com quanto a Roberta começou, né? Antes de começar a gastar o dinheiro. Então, a gente vai ter x vezes 76, que dá 76x, que vai ser igual a 228 vezes 100, né? Essa conta aqui meio que não há muito que a gente possa fazer, né? Eu só vou pegar o 76 que está multiplicando e vou passar ele dividindo. E aí a gente vai ter que 228 dividido por 76 dá, na verdade, 3. Então, x vai ser igual a 3 vezes 100, né? Então, ela começou toda essa situação com 300 reais, mas isso não responde à pergunta do problema, né? Olha, é um problema relativamente trabalhoso, né? Porque a pergunta é qual foi o preço do dicionário, né? E o dicionário ele custou 20%. Então eu preciso saber quanto é 20% de 300 reais. Eu posso construir isso por regra de 3 ou eu posso usar o princípio multiplicativo. Quanto é 20% de 300 reais, né? Então é uma forma de responder também. Então vai ficar 20 sobre 100 de 300. Aqui, ó, já sei que eu posso tirar esses zeros. Então, na verdade, isso aqui vai dar 20 vezes 3, 60, né? Então, esse aqui é o preço do dicionário, tá? Então, meninas, essa é uma lista de questão relativamente boa, né? Porque você vai ter muito trabalho, muito raciocínio, né? A única questão mais chata é aquela lá que a gente tem que ficar testando alternativa por alternativa, as outras são muito boas. Realmente foi uma ótima revisão para a prova de vocês, tá? Independente de vocês estarem olhando as atividades aqui ou não, o meu conselho é: já fez? Já fez. Mas vai lá e tenta fazer de novo. Escolhe duas assim ao acaso, não vem na ordem. Ah, vou fazer todas, não quero fazer todas, cara. Escolhe duas na ordem, assim, sorteia. Põe um papelzinho, sorteia e vê se tu acertaria fazer sem ser na ordem. Isso daí é uma boa preparação, tá? Dito isso, qualquer dúvida, vocês podem printar e mandar para mim lá no WhatsApp, tá bom?
Então, boa aula aí para vocês, tá?